boa tarde. A Assembleia aprovou o projeto de lei que reforça o status sanitário de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A matéria agora segue para a sanção do governador do estado. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que estabelece regras para o ingresso de bovinos e bubalinos no estado. De autoria do governo, a proposta busca reforçar o status sanitário de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A lei que nós aprovamos hoje proíbe que animais sem identificação individual possam ingressar em Santa Catarina de estados ou de regiões livres de febre aftosa sem vacina. Esse é o cunho que foi dado pela lei, essa é a exigência que a lei vai ter. E além disso, eu comentei, nós temos a questão da tuberculose e da brucelose, que o Brasil todo vacina. E Santa Catarina não vacina e está tentando erradicar a doença. Nós temos um índice muito baixo dessa doença. A proposta, que tramitou no parlamento em regime de urgência, proíbe a entrada de animais vacinados contra a febre aftosa vindos de outros estados. O deputado José Milton Schaefer foi o relator do projeto de lei na Comissão de Agricultura. Ele traz uma garantia a mais, para o produtor rural catarinense, no sentido de proteger o nosso status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Tendo em vista que o estado do Paraná ele foi recentemente declarado zona livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura, mas lá o rebanho não possui rastreabilidade que nós temos aqui no nosso estado. E podem adentrar no nosso estado animais, através do estado do Paraná, vindo de outros estados, com vacinação e, com isso, retirar do nosso estado esse certificado, que, acima de tudo, é uma garantia para o produtor catarinense, tanto da agricultura como também para a economia do nosso estado. Conforme a proposta, bovinos e bubalinos vindos de zona livre de febre aftosa sem vacinação poderão ingressar no estado, desde que observadas exigências fitossanitárias presentes na legislação. Ainda conforme o projeto, esses animais deverão possuir identificação individual oficial desde o nascimento. A fiscalização deverá ser feita nas fronteiras do estado. São instaladas barreiras nas entradas com outros estados e ali acompanhado pelo serviço de inspeção da SIDASC em cada fronteira. E os animais, para entrar aqui, eles têm que vir acompanhado de uma série de documentos dos outros estados, mas também comunicado o Serviço Veterinário Catarinense. A Frente Parlamentar do Saneamento Básico vai ser parceira dos órgãos que monitoram e investem no setor. Deputados que fazem parte da frente se reuniram com integrantes do governo do estado para debater projetos na área. A Frente Parlamentar em Defesa da Universalização do Saneamento Básico recebeu dirigentes e técnicos da Casan e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Eles foram convidados para esclarecer dúvidas sobre projetos desenvolvidos na área. Um deles são os testes de balneabilidade nas praias de todo o estado. Começamos a fazer essa análise semanais a partir de novembro, ela vai até março. Nessa época do ano ela ainda é bastante boa, bastante positiva. Nós estamos aí com quase 80% dos pontos no estado todo próprios para banho. Mas com as demandas que o programa de balneabilidade já tem ao longo dos anos, de 43 anos que o IMA executa esse programa, a gente tem uma noção que com o aumento da população, com a precipitação pluvial, esse número deve cair um pouco. Outro tema abordado durante a reunião foi o projeto desenvolvido pela Casan em parceria com a Prefeitura de Florianópolis para a despoluição da Baía Norte na capital, num trecho de 3,5 km. O diretor de operação e expansão da Casan, Fábio Krieger, explicou que foram investidos 18 milhões de reais em uma unidade de recuperação ambiental com capacidade para tratar 150 litros de água por segundo. De acordo com ele, a balneabilidade na região já melhorou.
Nós já tivemos desde março, ou seja, nesses 10 meses que o sistema está em pré-operação, uma redução considerável na quantidade de coliformes fecais que existiam ali na região, né? Os índices reduziram de 25 mil para 4 mil, isso é uma redução de um terço de tudo que tínhamos ali. Obviamente que ainda estamos buscando reduzir ainda mais para chegar ao nível que a legislação permite. Esse trabalho é longo porque é inovador. E algumas questões elas foram necessárias serem revistas e replanejadas dentro do nosso projeto. O diretor administrativo do IMA pediu o apoio do parlamento catarinense para a realização de campanhas de conscientização da população. Muita gente ainda faz uma ligação clandestina, muita gente ainda pensa que pode enganar, né, fazendo uma ligação clandestina, enquanto que ele está prejudicando o próprio local de onde ele mora, a própria comunidade, o próprio bairro. E isso não nos cabe mais, né, nos dias atuais. Então, se o parlamento puder nos ajudar numa campanha de conscientização, né, do povo catarinense sobre a necessidade de se fazer saneamento, de se ligar na rede, de fazer esse tipo de atuação, vai nos ajudar bastante. O deputado Ivan Nates, coordenador da Frente Parlamentar, quer trabalhar para que a universalização do saneamento básico se transforme em política de Estado. A gente precisa falar aqui na Assembleia Legislativa de que esse é um desafio que tem que ser uma política de Estado. Esse é um desafio que dá lucro, tratar esgoto dá lucro, não só em questão de saúde pública, mas dá lucro para quem investe, para quem trata, dá lucro para quem vive, para quem mora no local. E também usar aqui da Assembleia Legislativa para poder cobrar as ligações nas redes e combater as ligações clandestinas também, que é um outro problema a ser enfrentado aqui. Então acho que a Assembleia Legislativa tem o papel de alertar, e isso foi muito bem feito hoje aqui. A Comissão de Segurança Pública encerrou os trabalhos do ano legislativo com a aprovação de projetos de lei. Um deles trata da atividade dos despachantes. Os deputados que integram a Comissão de Segurança Pública votaram o projeto de lei que regulamenta a atividade dos despachantes. A matéria define o limite de 2 pessoas jurídicas credenciadas nos municípios com até 10 mil veículos registrados. Também estabelece que uma nova habilitação para pessoa jurídica credenciada somente será concedida quando houver novos 10 mil veículos registrados na cidade. Haviam algumas questões que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, já tinha permitido que fossem reguladas pelo Estado de Santa Catarina e não havia ainda um diploma legal que trouxesse essa clareza. A gente regula a atividade, melhora a contraprestação de serviço para o cidadão e sem nenhum ônus a mais para as pessoas. Eu acho que é o que é mais importante. A Comissão de Segurança Pública também aprovou o projeto de lei que designa como veteranos os agentes das Forças de Segurança Pública aposentados ou reformados. O colegiado ainda aprovou uma proposta da deputada Ada De Luca, que cria o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. O programa deve ser implantado nas delegacias de polícia como mais um aliado no atendimento às vítimas. Todos os projetos em que qualquer deputada ou deputado fizer em favor da mulher, né, contra a violência, a feminicídio, enfim, essas barbaridades que vocês sabem que tem, sempre será mais uma ferramenta. E esse projeto é mais uma ferramenta que vem se somar a tantas outras que nós temos. Essa foi a última reunião da Comissão de Segurança Pública, que limpou a pauta de votações. Ao final do encontro, o deputado Maurício Skudilak fez uma avaliação dos trabalhos esse ano. Vejo que a Comissão de Segurança Pública deu a sua cota de contribuição ao andamento da Assembleia e à sociedade catarinense e fez o que era possível fazer nesse ano. Tem participação, discutiu os temas aí de interesse da segurança pública como um todo e o resultado, entendo, agradecendo a todos os membros da comissão, foi altamente positivo. E você vai ver a seguir. Comissão de Finanças e Tributação aprova o projeto do rescaldo dos incentivos fiscais. A gente volta em instantes. A importância da TVAL
transcende os limites da Assembleia Legislativa. Mais do que informar o trabalho de cada um dos 40 deputados, ela mostra a importância de Santa Catarina, das regiões, faz o catarinense conhecer o estado como um todo, as demandas, os problemas e ajuda a construir as soluções. A importância da TV-AL para Santa Catarina é fundamental. Na última reunião da Comissão de Direitos Humanos de 2019, os deputados aprovaram projetos voltados à violência contra a mulher em diversos âmbitos e à desburocratização da vida dos catarinenses. Os deputados que compõem a Comissão de Direitos Humanos aprovaram um projeto de lei que trata da separação de acomodações na rede pública de saúde para mulheres com óbito fetal ou natimortos. A deputada Ada De Luca foi a relatora. Uma pessoa vai lá, quer trazer o filho no braço, né? A criança com ela. Não consegue trazer, mas ela ainda tem que ficar 1 ou 2 dias no hospital. Então o que é que acontece? Ela vai ficar vendo aquela mãe, como tu mesmo falou, dando de mamar, trocando a fraldinha, isso machuca muito. O deputado Fabiano da Luz relatou o projeto que institui a Carta Estadual de Serviços ao Cidadão e dispensa a autenticação de cópia de documentos. É um dos passos que se dá no sentido de desburocratizar, facilitar e permitir com que a gente consiga fazer mais rápido alguns documentos. Então isso vem ao clamor que hoje se tem muito da desburocratização. O colegiado aprovou também um requerimento para a realização de um seminário estadual para consolidar as demandas trazidas pelas audiências públicas realizadas em 2019 em 6 regiões do estado contra a violência contra a mulher. Um requerimento foi para que no início do ano que vem a gente possa fazer esse seminário estadual, colocar, fazer essa prestação de contas do que foi levantado nessas audiências públicas e o que também já se teve como resultado dessas audiências públicas, porque já tivemos, inclusive, a criação aqui do Pacto por Elas, que foi uma consequência também dessas audiências públicas. Outros projetos aprovados tratam da retirada de benefícios fiscais para empresas que direta ou indiretamente se utilizem de trabalho escravo em sua produção. Já a Comissão de Finanças e Tributação terminou agora há pouco a reunião ordinária depois de uma longa manhã de debates e votações. Projetos importantes foram aprovados, como o que trata do rescaldo dos incentivos fiscais. Quem traz as informações é a repórter Marília Salles. Boa tarde, Gutierrez. Ao todo, foram aprovados mais de 10 projetos de lei durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação nesta manhã. Entre eles, os 2 PLs que tratam de incentivos fiscais. Um é o chamado projeto de rescaldo, que concede isenção ou desconto de ICMS para diversos segmentos do setor produtivo catarinense que ainda não tinham sido contemplados nos projetos anteriores já aprovados pelo Parlamento ao longo do ano. O outro é o projeto que reduz de 17% para 12% a alíquota de ICMS cobrada para vários setores da indústria catarinense. Como os 2 projetos receberam emendas parlamentares, eles voltam agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise. Se aprovados, deverão ir a plenário já na semana que vem, antes do recesso. Também era esperada para hoje a aprovação do PPA, o Plano Plurianual, que define as ações do governo para o período de 2020 a 2023, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2020. Mas o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, concedeu vista coletiva para todos os parlamentares e os 2 projetos voltam a ser apreciados na reunião extraordinária da Comissão de Finanças, marcada para a próxima terça-feira, às 1h30 da tarde. Voltamos ao estúdio. E a política de incentivos fiscais do governo de Santa Catarina foi um dos temas em debate durante a realização de um seminário na tarde de ontem no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O deputado Milton Obus foi um dos palestrantes.
O Tribunal de Contas do Estado sediou um seminário que reuniu economistas, especialistas em direito tributário e representantes de entidades empresariais e do setor público, convidados para debater incentivos fiscais e a valorização dos produtos e serviços catarinenses. A iniciativa foi da AECOD, a Associação Empresarial de Comunicação Digital, em parceria com várias entidades públicas e da sociedade civil. O seminário visa trazer à tona a questão da valorização e dos produtos e serviços em Santa Catarina. Então, a nossa programação ela traz a pauta da produtividade, da competitividade, né, de como o produto genuinamente catarinense pode ser mais competitivo. E dentro desse contexto, a gente traz assuntos ligados à área de incentivos fiscais, assuntos ligados ao estímulo à competitividade. Um dos palestrantes foi o deputado Milton Obos, que falou sobre o trabalho realizado pelo Parlamento catarinense ao longo do ano na negociação com o governo do estado e o setor produtivo para estabelecer uma política de incentivos fiscais que garanta segurança jurídica e competitividade para as empresas instaladas aqui. O parlamentar falou do papel fundamental da Assembleia Legislativa na reinstituição dos benefícios que concedem isenção ou desconto de ICMS para os mais diversos setores da indústria. Benefícios que tinham sido retirados no final do ano passado pelo governo anterior. Santa Catarina foi, ao longo dos últimos anos, um polo atrativo de investimentos externos, né, de outros estados que instalaram suas unidades aqui, principalmente utilizando e fazendo com que os nossos portos tivessem um dinamismo fantástico, né, com um crescimento para todas essas regiões muito grande. E esse fluxo estava se revertendo pela falta de segurança jurídica, pela desconfiança de que simplesmente o Estado não cumpre mais os seus acordos. Foi isso que aconteceu e foi isso que foi debatido ao longo desse ano. O Estado quebrando acordos e a Assembleia Legislativa corrigindo, consensando e fazendo com que hoje, através dos projetos de lei que nós vamos votar ainda até dia 18 de dezembro, nós daremos novamente segurança jurídica e tranquilidade para os empreendedores continuar investindo em Santa Catarina. O professor de economia da UFSC, Lauro Matei, também participou do seminário. Ele coordena um núcleo de estudos da economia catarinense e falou sobre os cuidados necessários para a concessão de incentivos fiscais. Eu acho que a gente tem que discutir qual é o papel do incentivo fiscal no desenvolvimento econômico do Estado. Ele tem função extremamente importante no sentido de estimular a atividade econômica, no entanto, ele precisa ser muito bem mediado com outros tipos de gasto que o Estado precisa fazer, sobretudo na área social e na área de infraestrutura. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã.